Olha, eu preciso te contar uma coisa que está acontecendo nos bastidores do Flamengo neste exato momento e que pode mudar completamente o futuro de uma das maiores promessas da base rubro-negra, Ryan Roberto, aquele garoto de apenas 18 anos que brilhou na Libertadores Sub-20 e que muita gente já considera uma das joias mais valiosas do nosso ninho, está sendo monitorado de perto por um clube europeu que tem uma estratégia muito específica para tirar jogadores do Brasil sem pagar um centavo. E o pior, o Flamengo pode estar criando as condições perfeitas para que isso aconteça. Como? Por causa de um impasse que parece simples, mas que pode custar muito caro. Fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar exatamente o que está em jogo, quanto dinheiro pode estar indo embora e principalmente por que a diretoria precisa resolver isso agora, não amanhã? E já aproveita para deixar teu like e se inscrever no canal, que aqui você fica por dentro de tudo antes de todo mundo. Então vamos direto ao ponto. Ryan Roberto tem contrato com o Flamengo até março de 2027. À primeira vista parece tranquilo, né? 2 anos pela frente, dá tempo de resolver. Mas não é assim que funciona no mercado europeu. Principalmente quando você tem um clube como o Shakhtar Donetsk de olho. E aqui entra o primeiro detalhe que a maioria dos canais não está falando. O Shakhtar não está interessado em comprar Ryan Roberto agora. Eles estão esperando. Esperando o quê? Esperando o Flamengo continuar enrolando na renovação. Porque se o clube não renovar o contrato desse garoto logo, em poucos meses ele já vai poder assinar um pré-contrato com qualquer time europeu. E aí, meu amigo, o Flamengo não leva um real, zero, nada. Um jogador que vale milhões, formado aqui, lapidado no ninho do urubu, sai de graça. E olha, eu sei que você já viu esse filme antes, a gente já perdeu o jogador assim. E dói no bolso e dói no coração de quem torce. Agora me diz uma coisa, por que diabos o Flamengo está demorando para renovar com um garoto de 18 anos que já mostrou que tem condições de estar no elenco principal? Eu vou te dar minha opinião, ou é desorganização, ou é subestimação do mercado, ou, e isso me preocupa mais, é porque o clube está tentando economizar na luva e no salário de um moleque que daqui a 6 meses pode estar valendo 10, 15, 20 milhões de euros. E aí quando a ficha cair vai ser tarde, mas calma, porque tem um lado dessa história que poucos estão percebendo e que eu preciso te explicar agora. O Shakhtar Donetsk não é um clube qualquer. Eles têm uma estratégia muito bem montada de garimpar jovens talentos sul-americanos, especialmente brasileiros, e levá-los para a Ucrânia com contratos longos e depois revendê-los para ligas maiores da Europa por valores altíssimos. Eles fizeram isso com o William, com Fernandinho, com Douglas Costa, com Tete, com vários outros, e agora Ryan Roberto entrou na lista. E aqui vai um detalhe que muda tudo. Eles não precisam convencer o Flamengo de nada, eles só precisam convencer o jogador, porque se o Ryan não renovar, daqui a pouco ele pode assinar um pré-contrato, e aí o Shakhtar oferece uma bolada de luva pro garoto, um salário que ele jamais ganharia aqui. E pronto, negócio fechado, o Flamengo fica vendo. Agora eu quero que você entenda a gravidade disso. O contrato atual do Ryan tem uma multa rescisória de 50 milhões de euros. 50 milhões de euros. Isso é mais de 300 milhões de reais no câmbio de hoje, mas essa multa só vale alguma coisa se o contrato estiver vigente e se o clube quiser pagar. Se ele sair em pré-contrato, essa multa vira pó, não existe. E o Flamengo, que poderia estar negociando uma venda milionária daqui a 1 ou 2 anos, vai amargar um prejuízo gigantesco. E sabe o que me deixa mais intrigado? O Ryan Roberto não é um zagueiro, não é um lateral, não é um volante que vai demorar anos para aparecer. Ele é atacante. Ele tem 18 anos e já chamou atenção na Libertadores Sub-20. Ele tem o perfil que o mercado europeu mais valoriza, jovem, rápido, brasileiro, com potencial de revenda. Ou seja, ele é exatamente o tipo de ativo que o Flamengo deveria estar blindando com unhas e dentes. Mas em vez disso, o que a gente vê? Um impasse. As negociações não avançam. E enquanto isso, o Shakhtar fica ali quietinho, observando, esperando o momento certo para entrar. E olha, eles sabem esperar, eles têm paciência, porque no final das contas, se o Flamengo não resolver isso rápido, eles vão levar o garoto sem gastar nada com o clube, só com o jogador. Agora, antes de eu te falar o que pode estar travando essa renovação e qual é a real estratégia do Shakhtar para convencer o Ryan, deixa eu te contar uma coisa que está rolando nos bastidores e que conecta diretamente com esse caso, porque a forma como o Flamengo está lidando com as promessas da base pode estar criando um padrão perigoso, e daqui a pouco eu te mostro outros exemplos que vão te deixar de cabelo em pé.
Mas voltando ao Ryan. O que pode estar travando? Eu vou te dar 3 possibilidades. Primeira, disputa salarial. O empresário do garoto sabe que ele está valorizado, sabe que tem clube europeu de olho e quer garantir um contrato que reflita isso. O Flamengo, por outro lado, não quer pagar muito para um garoto que ainda não jogou no profissional. Impasse clássico. Segunda possibilidade, percentual de direitos econômicos. Pode ser que o empresário esteja pedindo um percentual maior numa futura venda e o Flamengo não queira abrir mão disso. E olha, eu entendo o lado do clube, mas tem hora que você precisa ceder um pouco para não perder tudo. Terceira possibilidade, e essa é a mais preocupante, falta de prioridade. Pode ser que a diretoria simplesmente não esteja tratando isso como urgente, e aí é grave, porque enquanto o Flamengo acha que tem tempo, o Shakhtar está lá montando a proposta, conversando com o staff, preparando o terreno. E olha, eu vou ser sincero contigo, eu acho que o Flamengo está subestimando o risco, porque na cabeça de muita gente lá dentro, o Ryan ainda é um garoto da base, ainda não provou nada no profissional, então não tem pressa, mas o mercado não funciona assim, o mercado não espera você provar, o mercado aposta no potencial, e o Ryan tem potencial de sobra, e tem um detalhe técnico aqui que pouca gente está percebendo e que muda completamente o jogo. O contrato do Ryan vai até março de 2027, parece longe, né? Mas no futebol europeu, a partir do momento em que faltam 6 meses para o contrato acabar, o jogador pode assinar pré-contrato com qualquer clube, ou seja, em setembro de 2026. Se nada for resolvido antes, o Ryan já pode comprometer seu futuro com outro time, e aí o Flamengo perde totalmente o controle da situação. Agora faz as contas comigo, estamos em 2025. Faltam menos de 2 anos para essa janela abrir. E enquanto isso, o que o Flamengo está fazendo? Negociando, conversando, avaliando. Enquanto o Shakhtar está lá, firme, montando a estratégia. Eles já sabem quanto vão oferecer de luva, já sabem qual salário vão pagar, já sabem em qual posição vão encaixar o garoto no time deles. Eles estão 3 passos à frente. E aqui entra uma coisa que me incomoda profundamente. O Flamengo forma jogador melhor do que ninguém no Brasil. O ninho do urubu é referência, a gente revela talento todo ano, mas na hora de segurar esses talentos, na hora de blindar, de amarrar com um contrato longo e bem estruturado, o clube patina. E não é de hoje, a gente já viu isso acontecer antes, e eu tenho medo de estar vendo de novo, porque olha só a postura do Shakhtar, eles não estão entrando de forma agressiva, eles não estão fazendo proposta oficial, eles estão apenas monitorando. Sabe por quê? Porque eles sabem que o tempo joga a favor deles. Quanto mais o Flamengo demorar, mais fraco fica o poder de negociação do clube, e mais forte fica a posição do jogador e do empresário dele. E eu vou te falar uma coisa que talvez você não tenha pensado ainda: se o Ryan sair de graça daqui a 2 anos, quem ganha com isso? O empresário. Porque toda a grana que o Shakhtar economizaria por não pagar o Flamengo, parte disso vai para a luva do jogador e comissão do empresário. Então tem um interesse muito grande de quem representa o Ryan em deixar o contrato correr, e o Flamengo, se não agir rápido, vai ser refém dessa situação. Agora, e se o Flamengo conseguir renovar? Aí a história muda completamente. Se o clube renova o contrato, estende até 2029, 2030... coloca uma multa alta de verdade, aí qualquer saída vai gerar receita. Aí o Shakhtar, se ainda quiser o jogador, vai ter que sentar, negociar, pagar. E o Flamengo pode exigir 15, 20 milhões de euros, pode colocar percentual de venda futura, pode estruturar um negócio que faça sentido financeiramente. Mas para isso acontecer, o clube precisa parar de enrolar, precisa botar a renovação do Ryan como prioridade. Porque cada semana que passa sem assinatura é uma semana a mais que o Shakhtar ganha para trabalhar o jogador. E olha, eles são bons nisso, muito bons. E tem outro ponto que eu preciso te falar e que daqui a pouco vai fazer ainda mais sentido quando a gente conectar com o cenário geral da base do Flamengo. O Ryan Roberto já está sendo observado pela comissão técnica do profissional. Isso significa que ele pode ganhar minutos ainda esse ano. E se ele jogar bem, se ele mostrar que tem nível, o valor dele dispara. E aí, meu amigo, aí que fica impossível segurar sem um contrato novo. Imagina a cena: Ryan entra em alguns jogos, faz um gol, dá uma assistência, mostra personalidade, a torcida abraça, a imprensa começa a falar, o nome dele ganha holofote e ele continua com contrato até 2027, com o empresário cutucando no ouvido, com Shakhtar oferecendo um projeto europeu na mesa.
Como você acha que isso termina? Pra mim é óbvio, se o Flamengo não amarrar agora, enquanto o Ryan ainda é promessa, enquanto ele ainda não explodiu no profissional, depois vai ser tarde, porque aí o empresário vai ter argumento pra pedir o dobro, o triplo, vai falar, olha o que ele fez, olha quanto ele vale, olha quantos clubes querem ele, e o Flamengo vai ter que engolir ou deixar ir embora, e sabe o que me preocupa mais? É que isso não é caso isolado, o Flamengo tem várias joias na base, tem moleque de 16, 17, 18 anos que já está chamando atenção, e se o clube não criar uma cultura de renovação rápida, de blindagem eficiente, a gente vai ver talento saindo pela porta dos fundos, e não dá pra aceitar isso, não num clube do tamanho do Flamengo. Agora eu quero que você entenda a lógica do Shakhtar, porque isso é importante. Eles não querem pagar caro, eles querem pagar barato, ou de preferência não pagar nada pro clube de origem. Todo o dinheiro que eles economizam na compra, eles investem no jogador, salário melhor, estrutura, projeto. E isso é atraente para um garoto de 18 anos, muito atraente. E tem mais, o Shakhtar vende a ideia de que é um trampolim. Vem pra cá, joga 2, 3 anos, se destaca, e a gente te vende pra Premier League, pra La Liga, pra uma liga top, e você ganha de novo. E olha, funciona. Funcionou com vários brasileiros. E pode funcionar com o Ryan. Então, o que o Flamengo precisa fazer? Simples. Sentar, negociar de verdade, ceder onde for necessário, mas renovar. Aumentar salário? Aumenta. Dar um percentual maior numa futura venda? Dá. Colocar bônus por desempenho? Coloca. Mas renova. Por que perder o Ryan de graça daqui a 2 anos é um tiro no pé que o clube não pode dar? E olha, eu entendo que tem quem pense. Ah, mas ele ainda não provou nada, por que pagar tanto? Eu vou te responder porque o mercado não espera você provar. Porque outros clubes já estão apostando. Porque se você não apostar no seu próprio jogador, alguém vai apostar e você vai ficar vendo. Agora, tem uma informação que saiu recentemente e que eu ainda não te contei e que mostra exatamente como o Flamengo está encarando isso internamente. E essa informação muda um pouco a perspectiva, mas não tira a urgência. Agora tem uma informação que saiu recentemente e que eu ainda não te contei e que mostra exatamente como o Flamengo está encarando isso internamente. E essa informação muda um pouco a perspectiva, mas não tira a urgência. Segundo a apuração do jornalista Bruno Andrade, da ESPN, a diretoria rubro-negra está tratando o caso com cautela, mas reconhece internamente que precisa acelerar as tratativas. Ou seja, o clube sabe do risco, sabe que tem Shakhtar de olho, sabe que o tempo está passando, mas entre saber e agir, meu amigo, tem uma distância enorme, e é justamente nessa distância que o perigo mora, porque uma coisa é a diretoria falar internamente que vai resolver. Outra coisa é botar a caneta no papel e fechar o negócio. E até agora o que a gente sabe é que as conversas não avançaram. Não tem acordo, não tem proposta aceita, não tem nada concreto. E enquanto não tiver, o Ryan Roberto continua sendo um alvo completamente viável pro Shakhtar. E aqui eu preciso fazer uma conexão que talvez você ainda não tenha percebido. O Flamengo está num momento de transição no elenco principal. Tem jogador saindo, tem peça chegando, tem renovação rolando, tem negociação travada. E no meio desse turbilhão todo, as promessas da base acabam ficando em segundo plano. Não porque o clube não se importa, mas porque a urgência do dia a dia sufoca o planejamento de médio prazo. Só que esse é exatamente o erro que clubes europeus não cometem. Eles planejam, eles antecipam, eles renovam antes do problema aparecer, e o Shakhtar é mestre nisso. Enquanto o Flamengo está apagando incêndio no profissional, eles estão lá, calmos, estruturando a investida no Ryan. E quando a ficha do Flamengo cair, pode ser tarde demais. E tem um detalhe que eu ainda não mencionei e que é crucial. Ryan Roberto não é só mais um atacante da base. Ele tem características que o mercado europeu valoriza demais: velocidade, finalização, capacidade de jogar pelos dois lados e mentalidade ofensiva. Ou seja, ele tem tudo para ser vendido por uma fortuna no futuro. Mas só se o Flamengo tiver ele sob contrato. Agora pensa comigo, se o clube renova agora, estende até 2029 ou 2030 e o Ryan estoura no profissional nos próximos 2 anos, quanto ele pode valer? 15 milhões de euros? 20? 25? Fácil. Tem garoto saindo do Brasil por muito mais que isso. E o Flamengo, que investiu na formação, que lapidou, que deu estrutura,
tem todo o direito de colher esse retorno, mas se deixar o contrato correr, se ficar empurrando com a barriga, todo esse potencial de receita vai embora, e aí o clube vai ter que repor o Ryan com outro atacante, provavelmente pagando caro, porque promessa da base que estoura não aparece todo ano, e o ciclo vicioso continua. E olha, eu vou ser bem direto contigo, eu acho que o Flamengo subestima o quanto esses clubes europeus de segundo escalão, como Shakhtar, Porto, Benfica, Ajax, são organizados. Eles têm departamento de scout monitorando a América do Sul o tempo todo. Eles sabem quem está jogando bem na base. Eles sabem quando o contrato termina. Eles sabem quem é o empresário. Eles sabem tudo. E quando identificam uma oportunidade, eles não hesitam. E o Ryan Roberto virou oportunidade. Não porque ele seja ruim, muito pelo contrário, mas porque o Flamengo criou a oportunidade ao não resolver o contrato, e isso pra mim é inaceitável num clube desse tamanho. Agora, o que a gente torce que a diretoria realmente coloque isso como prioridade nas próximas semanas, que sente com o empresário, que ouça o que o garoto quer, que faça uma proposta justa, que renove, porque perder o Ryan de graça não é opção, não pode ser opção. E tem outro ponto que eu preciso tocar aqui antes de encerrar. O Ryan já está no radar do profissional, como eu falei. Isso significa que ele pode ser chamado a qualquer momento. E se ele for bem, a pressão para renovar aumenta, mas o custo também aumenta. Então, a janela ideal para o Flamengo fechar isso é agora. Enquanto ele ainda não entrou, enquanto ele ainda não fez gol em Maracanã lotado, enquanto ele ainda não virou nome nacional. Porque depois que isso acontecer, e pode acontecer rápido, o poder de negociação vira totalmente pro lado do jogador, e aí o Flamengo vai ter que pagar muito mais, ou vai ter que aceitar condições que talvez não queira aceitar, ou pior, vai perder o jogador mesmo. E olha, eu sei que tem torcedor que vai falar, mas tem que provar no profissional primeiro. Eu entendo esse pensamento, mas o mercado não funciona mais assim, e hoje você paga pelo potencial. Você amarra o jogador antes dele explodir, porque depois que explode, ou você não consegue segurar, ou você paga uma fortuna. Então a minha opinião, e eu vou deixar bem claro aqui, o Flamengo precisa renovar com o Ryan Roberto nas próximas semanas. Precisa estender o contrato até pelo menos 2029, colocar uma multa robusta, garantir percentual em venda futura e blindar o garoto. Porque se não fizer isso, a gente vai estar aqui daqui a um ano, talvez menos, falando que o Shakhtar levou mais um talento brasileiro de graça. E eu não quero ver isso acontecer. E antes que eu esqueça, tem um último detalhe que eu preciso te contar e que resume bem a gravidade da situação. A multa atual do Ryan é de 50 milhões de euros. Parece muito, né? Mas ela só assusta no papel. Na prática, com o contrato terminando em 2 anos, nenhum clube europeu vai pagar isso. Eles sabem que podem esperar. E se podem esperar sem gastar, vão esperar. Então essa multa hoje não protege nada. Ela é uma ilusão de segurança. A única proteção real é renovar, estender o vínculo e aí sim colocar uma multa que faça sentido no contexto de um contrato longo. Aí qualquer clube que quiser o Ryan vai ter que negociar de verdade com o Flamengo, mas para isso, repito, tem que renovar e tem que ser agora. Então assim, eu vou encerrar esse vídeo com uma pergunta direta pra você. Você acha que o Flamengo vai conseguir renovar com o Ryan Roberto a tempo? Ou a gente vai ver mais uma promessa escapando pelas mãos da diretoria? E mais, se você fosse o Marcos Braz, o que você faria agora pra garantir que o Ryan fica? Paga o que o empresário está pedindo, tenta negociar, ou arrisca deixar o contrato correr e confia que o garoto vai querer ficar por amor à camisa? Eu quero saber sua opinião sincera nos comentários. E olha, eu vou estar aqui respondendo os melhores comentários, porque esse é um assunto que a gente precisa debater. O futuro de uma promessa de 18 anos pode definir não só a carreira dele, mas também quantos milhões o Flamengo vai ganhar ou perder nos próximos anos. Então comenta aí, deixa teu like, compartilha o vídeo. E se inscreve no canal que aqui você fica sempre por dentro de tudo que rola no nosso Mengão. Valeu, nação, e até o próximo!